estamos aqui hoje reunidas, iniciando um projeto incrível que Deus tem colocado no meu coração, de transbordo, de conexões com essas mulheres maravilhosas. Nós estamos aqui falando também do livro Rainhas das Sete Esferas, que é um livro que foi lançado em novembro. E livro, eu aprendi que a gente faz igual festa de aniversário. A gente lança em vários lugares, com várias pessoas e celebra. E hoje nós estamos aqui para compartilhar com você um pouquinho da trajetória desse livro. E eu convidei hoje a Cris Lopes e a Rosária Sena para a gente bater um papo gostoso, leve, descontraído sobre esse processo da escrita do livro Rainhas das Sete Esferas. Cada uma trouxe chaves poderosas nesse livro. Cris, você tem muitos títulos. Você se define como uma mulher resiliente, forte, madura, empoderada. Mas além de tudo isso, você é mãe, você é avó, você é corretora e você também é uma serva fiel de Deus. Mas você deixa muito claro isso aqui no seu livro, que nenhum desses títulos está acima do que você é em Cristo. Como não se perder nos papéis e permanecer firmada na essência? O melhor título para mim é ser reconhecida como uma serva do Senhor. Isso para mim já assim, me faz transbordar de alegria. E como não me perder nisso? Não usando da minha vaidade, do meu ego, porque a nossa natureza ela não é boa. É depender do Senhor para que isso não sobressaia, né? A minha autossuficiência, minha coragem, tudo isso eu tenho, mas vem do Senhor. Então, se eu trocar essa ordem aí todos esses títulos para mim ele não tem mais valia. Só tem valia porque tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. E aí eu me alegro com isso, porque eu estou alegrando o coração do Senhor. E muitas vezes a gente perde nesse processo, né, Rosária? A gente esquece essa essência, o essencial de onde vem, para onde vai, e que todo o resto perde o sentido. Eu percebo que às vezes a gente se enche tanto da gente, e passa a não depender mais de Deus. Então a gente não pode se encher ao ponto de que a gente venha se achar assim tão autossuficiente e colocar Deus em segundo plano. A gente vai se enchendo, mas é da presença. Aí sim, aí tudo vale a pena. Que bacana. Rô é intimidade, né? Porque a gente costuma chamar ela de Rô, não tem jeito. Pastora Rosária, ela também tem vários títulos: mãe, avó, empresária, formadora de equipes. Mas houve, e nem sempre foi assim, né? Houve muitos momentos de escassez, muitos momentos de desafios. Mas aqui no livro houve um momento que você descreve que você estava no fundo do poço, com pensamentos de morte e profunda dor emocional. O que fez você permanecer viva quando tudo dentro de você queria desistir? Então, todo mundo em algum momento vai se sentir no fundo do poço. E às vezes é uma pequena injustiça, às vezes é uma perda, um fracasso, às vezes é uma enfermidade. No meu caso, eu acho que somatizou tudo. Mas o que me fez querer viver, né? A Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, eu precisava olhar para tudo aquilo. Muitas vezes eu falava, nossa, parece que eu não fiz nada. E aí os meus próprios filhos falavam assim, mãe, olha o tanto de coisa que você fez. Olha, mãe, você criou 3 filhos saudáveis. Meus filhos são saudáveis. Meus filhos estavam gerando filhos. Todos casados, olha a empresa, olha o que a senhora construiu, olha quantas pessoas, né, você impactou, você influenciou. E eu precisei também olhar para isso e falar, eu posso fazer mais. E foi aí, né, onde eu busquei mais uma vez o Senhor e Ele me deu, né, Ele me deu essa oportunidade de renascer novamente. E aí eu encontrei um novo propósito. Por quê? Eu falo que pior do que morrer é viver sem um propósito.
Eu acho que é porque eu já tinha criado os filhos, eu já tinha feito tantas coisas e aí eu precisava de um novo recomeço. E aí foi onde encontrei um propósito muito maior, que foi ajudar pessoas que vivem com dores. E inclusive ajudar pastores que cuidavam de tantas pessoas e não eram cuidados. E esse foi o maior motivo. E hoje eu me alegro quando eu chego no hospital para fazer visita, quando eu vou na casa de um pastor fazer uma visita e eu posso ouvir e entender a dor deles. E eles também se sentem amados e compreendidos, porque para nós que aconselhamos e cuidamos de pessoas, não é fácil abrir o nosso coração. Não é fácil, a gente fica sobrecarregado e a gente acha que a gente realmente não pode, e não pode mesmo compartilhar com qualquer pessoa. Então foi isso, eu encontrei um novo propósito. Que bacana. Voltando aqui para Cris Lopes, né? Eu só pegar um trecho que eu achei interessante que ela falou pior do que morrer é ficar sem saber o seu propósito, né? Esses dias eu falei com amigas, pior do que não morrer é ficar agonizando. Eu não posso viver dessa forma. Quando a gente entende o propósito de peraí, ou eu me entrego, que não é o propósito do Senhor, eu me entrego para ir embora, mas eu tenho que me entregar para Jesus. E aí a gente sai, e às vezes assim, eu já vivi em alguns pontos da minha vida agonizando, pensando que eu estava resolvendo. Mas a gente precisa, a gente ficar no muro, não decide nada. Peraí. Então, lá vai a minha intimidade com ela também, né? Pegando o gancho que você falou aí sobre a pessoa não saber viver o seu propósito, né? De que pior que morrer é não viver o seu propósito. Eu estava refletindo esses dias sobre pior do que morrer, não morrer, é ficar agonizando. Ou seja, ficar em cima do muro. E o Senhor não nos chama para isso. A gente tem que estar ou quente ou frio. Então, ficar morno não resolve nada. E a gente precisa tomar uma decisão. E aí a gente pega assim, esse momento de muita reflexão, finalizando o ano. Onde é que eu estou? De que lado eu estou? Se eu estou em cima do muro, eu também não estou agradando a Deus. Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar agonizando. Eu gosto de decidir, mas decidir para que eu possa agradar o Senhor. Quando eu estou com dúvida, eu vou orar. Porque senão eu posso ir para o lado que não agrada ao Senhor. E é isso, aí a gente entende o propósito e segue. Incrível isso. E rainhas das 7 esferas nada mais é do que propósito. São 7 esferas de influência da sociedade: governo, arte, mídia, educação, família, religião. Eu estou aqui comigo hoje 2 mulheres que ocupam a esfera da religião, porque para elas o essencial é Deus. Todo o resto é resto. Mas se você está perdida no seu propósito, qual é a sua esfera de influência? Qual é a esfera que Deus te chamou para governar? O governo está sobre os seus ombros, mas você precisa descobrir isso. E uma forma que eu indico as pessoas de analisarem é prestar atenção nas pessoas que te procuram. Quais são as pessoas que te procuram? Onde você tem tido mais resultado? Quando Maria visitou Isabel, as 2 estavam grávidas, o bebê pulou dentro delas. Então assim, o que acontece na sua vida que o bebê pula dentro de você? Se você prestar atenção, aí está a intersecção entre o seu propósito. É aí que Deus te chamou para atuar. Deus não te chamou para fazer tudo, para estar em todos os lugares, em todas as esferas. Existe uma única para você. Mesmo que você esteja em outras, existe uma que você sobressai. Mas voltando aqui para essas rainhas das 7 esferas, como foi para vocês escrever esse livro, Rainhas das 7 Esferas de Influência? Você ou eu? Então, para mim foi algo que o Senhor já tinha plantado no meu coração, só que estava adormecida, uma semente que foi colocada lá, e eu, por não entender o tamanho do propósito, eu não estava indo regar, mas não morreu. E aí, quando teve o nosso encontro, né, 9 de agosto, né, eu lembro, foi um dia muito marcante para mim. Eu tive uma coragem que foi do Espírito Santo, porque eu não estava assim, emocionalmente preparada, não fui pensando em nada e nem sabia que existia esse chamado lá para escrever o livro. Mas na hora que foi chamado, eu levantei numa velocidade tão grande que se fosse uma fila eu tinha derrubado um monte de gente. Isso aí.
E aí, depois que foi falado que o propósito era escrever o livro, né? E aí mandou a gente sentar, foi quando eu tremi, eu disse, o que foi que eu fiz? Mas aí o Senhor trouxe à memória aquela semente que já tinha sido plantada no meu coração. E algumas pessoas falavam, nossa, a tua história precisa ser contada, você precisa escrever um livro. E aquela palavra ficou muito vaga por muito tempo. E ali o Senhor trouxe tudo para a minha memória, tudo para o meu coração e começou esse projeto. E hoje eu vejo assim que tem muita gente carente, muita gente sofrendo, assim como eu estive. Então, quando eu estava assim, o Senhor levantou muitas pessoas. E hoje eu fico assim, numa alegria extrema, sabe? Que às vezes eu não sei nem como agradecer a Deus por Ele ter me chamado para abrir a minha boca, para testificar a grandeza dEle através de cura e de inúmeras coisas que Ele fez. E saber que está atingindo outras pessoas. Porque o nome do Senhor tem sido glorificado através da minha vida. Então, como eu falei, as lágrimas, elas foram fonte de milagres. E não pode ser só para mim, ela tem que ser estendida. Então, é um motivo assim, de muita alegria fazer parte desse projeto. E eu quero mais, viu? Vamos escrever mais livros. E é sobre isso, né? Nós somos os discípulos dos novos tempos. Muitas pessoas lerão um livro porque ela escreveu, porque eu escrevi, porque a Rosária escreveu. Então é sobre você se levantar e colocar em prática aquilo que Deus já colocou no seu coração e para você. E eu estava lendo aqui, Cris, que você começa dizendo que a vida é feita de capítulos escritos com lágrimas, com sorrisos, quedas e recomeços. Em que momento você percebeu que sua história não era um caos, mas sim um processo de Deus? Foi necessário eu me quebrantar muito diante do Senhor para entender o verdadeiro amor dele, para que eu pudesse ver o valor que o Senhor colocou em mim desde o ventre da minha mãe. Então, quando eu consegui entender verdadeiramente esse amor, eu não permiti mais jogar lágrimas com dores. Embora que a gente sempre vai ter problemas, vai ter dores, mas as dores são diferentes hoje, porque eu coloco tudo na cruz. E eu sei que a palavra do Senhor diz que Ele valoriza tudo em nós e até a nossa lágrima tem valor para Ele. Então, eu aprendi que essas lágrimas hoje são transformadas em força, porque eu tenho certeza do verdadeiro amor de Deus por mim. Que incrível! É muito maduro reconhecer isso, né? É um processo que Deus nos permite passar para que lá na frente a gente lembre do quanto que Ele fez por nós e que Ele pode fazer de novo e de novo e de novo. Só fechando, eu falo assim que as lágrimas, elas são fontes de milagres, depende da nossa posição. É verdade. Rô, e eu estava lendo aqui o seu capítulo. Você nasceu em uma comunidade quilombola, foi separada dos irmãos ainda criança para poder estudar e viveu sentimentos de rejeição muito cedo. No seu capítulo você fala sobre, inclusive, ter vivido assédio sexual, né? E hoje, olhando para trás, quem é aquela menina o que aquela menina do Brejo de São Félix te ensinou? Então, Leandra, isso é muito comum, porque nessa comunidade em que eu nasci, né, nós tínhamos uma escola até a 4ª série. Só que eu também fui muito injustiçada lá. E chegou um ponto em que eu não queria mais estudar lá. Então eu vim estudar na cidade e era obrigado mesmo a ficar longe. Só que eu não sou só eu sou como muitas crianças que têm que ficar longe dos pais, que mesmo tendo pais vivos, né, sente não só a rejeição como o abandono, falta de paternidade. Mas eu vejo o cuidado de Deus, porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Se nós formos olhar para a história, José teve que ser separado dos seus pais, porque Deus queria trabalhar nele de uma forma diferente. Então ele só pôde assumir o trono porque ele teve que sair do meio da sua família para ser lapidado. Então eu tive que sair e eu entendo que esse foi um processo de Deus. Foi o caminho que Deus encontrou para que eu fosse trabalhada, lapidada, para me tornar uma mulher forte, corajosa, pioneira em muitas coisas, né? Porque
Eu tive e sou um referencial para minha família até hoje, mas eu precisei passar por esse afastamento muito cedo. Que bacana isso que a Rô falou, né? E ela trouxe algo muito interessante sobre trono. E hoje mesmo eu estava conversando com a Carminha sobre isso, porque que trono é esse que a gente fala? É só uma cadeira bonita? Não, nós somos descendentes de um rei. Existe um reino lá em cima que é muito grande, que é muito poderoso. Miles Monroe fala num dos livros dele que quando a gente olha ali para a esplanada dos ministérios, que a gente vê os ministérios organizados, Ministério da Ciência, Economia, das Artes, assim também é no reino do céu. Existe inclusive anjos de guerra que guerreiam por nós. Então assim, quando Jesus morre na cruz, ele nos dá o poder de ocupar o trono. Nós não precisamos ficar mendigando nada a ninguém. Quando a gente sabe quem a gente é e de onde a gente veio, porque a gente não é daqui, a gente está aqui só vivendo uma experiência. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência. E a oração mais proferida no mundo é: que venha o teu reino. Não é quando eu morrer, é aqui e é agora. E o trono, ele é nosso. Nós só precisamos ocupar. Posição de rainha, posição de herdeira, posição de filha querida, amada, né, Cris? E eu vou agora para outra pergunta para Cris Lopes. Ei, Cris!